Porto Alegre vai voltar a ser como era antes? Esse é o nosso tema da Roda de Estimas, porque a gente quer voltar a circular pela cidade, ver as pessoas se comunicando com energia elétrica, com água, podendo passear pelos parques, né, sem riscos de queda de árvores, sem ver tanta vegetação pelas ruas, também sem tantos problemas no trânsito, ou seja, a gente quer que tudo volte ao normal. E é isso que a gente vai conversar hoje na nossa Roda de Estimas. Vou começar apresentando, então, aqui ao meu lado está o secretário da Defesa Civil, Neucir Tessaro. Muito obrigada por participar conosco. O Yuri também participa conosco, que vocês já conhecem. Na sequência, Antônio Elisandro, do DEMAI, que vai nos contar quando que a água vai ser 100% restabelecida na cidade. Depende da energia elétrica também, né? Enfim, vai nos explicar tudo isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Também participa conosco a Nani. E aqui do meu lado também o Gustavo Ferenci, que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vai nos dar o panorama completo da situação dos nossos parques, das árvores, qual foi o prejuízo, como é que a gente vai fazer para recuperar. É isso? Vamos chamar já a colaboração logo de início, na nossa largada já. E aí, Miguel? Pode ser? Para o Miguel já acionar todos para participarem conosco. E aí, Miguel? E aí, Vanessinha? E aí, Fernando, tudo bem contigo, cara? Tudo bom. Como é que estamos? Olá a todos. Com diversas participações, muitas WhatsApp, pessoas participando pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente vai passar o número, pessoas perguntando quando vai ser o serviço restabelecido, se o serviço tanto de luz como água. Temos umas perguntas também sobre a questão da vegetação que caiu, no caso das árvores. Por exemplo, a Karen Campos perguntou aqui já de antemão qual o destino das árvores recolhidas pela prefeitura, por exemplo. Obrigado. Que é uma questão que poucas pessoas sabem. E vamos pedir mais participações, mandem suas perguntas, comentários para o nosso WhatsApp. 51, anotei na mão, Fernando. 5195994221. 5195994221. Manda a tua colaboração, manda a tua pergunta que a gente joga lá no meio da roda de times. Exatamente. Gustavo, muitas árvores ainda pela cidade, vocês estão fazendo recolhimento, né? Mas tem realmente muito ainda. E para onde vão essas árvores? Dúvidas. Até no início, no sábado, quando começou essa função, esse desespero, a gente falava que poderia chegar em 3.000 árvores. Agora já estamos falando que são ao menos 3.000. Talvez passe-se trabalhar não só com árvores que estão no chão, mas árvores danificadas, né? Muito maior. Isso que não conseguimos, conversaremos depois, botar os pés na Redenção e na Harmonia, no Parque Marinha, que está devastado, né? Por uma questão emergencial, o DMLU, em conjunto com a SMAN e com a Defesa Civil, com a Prefeitura, resolveu pegar todos os dejetos, em vez de levar para uma estação de transbordo que é longe, colocar no Parque Harmonia. Hoje a gente deve estar, eu até não lembro o número, mas certamente mais de 1.000 toneladas em 3 dias de vegetação. Como o prefeito em exercício, Sebastião Melo, já anunciou, boa parte da lenha, a ideia é ser reaproveitada, transformar em lenha, e para que as pessoas possam utilizar, porque é muita lenha. Já que é muita madeira, né? Isso daí seria doado daí? Seria doado para hospitais ou vocês venderiam para empresas? Não, a ideia é doação. Não tem sentido fazer a venda, né? Sim. Eu queria saber por que falta água quando falta luz. Então, Nani, nós temos em Porto Alegre... Primeiro dizer que esse episódio, né, acho que o Tessaro aqui pela Defesa Civil pode ilustrar até melhor do que eu, mas no DEMAI, né, que faz 55 anos, agora em 2016, nós não temos nenhum registro na sua história de uma situação semelhante, né? A gente já experimentou períodos de desabastecimento. O ano passado mesmo, né, em outubro, tivemos um mês bastante difícil em função das enxurradas, né, mas especialmente para o nosso caso, em termos de abastecimento de água, nada se comparou, né, a essa circunstância inicialmente, aí chamamos de ciclone de baixa intensidade, agora vai sair o supercélula, né, foi denominado. Qual foi o caso mais parecido, próximo a esse, registrado aqui em Porto Alegre? Olha, pela minha experiência recente, nós tivemos agora o caso de outubro, né, mas como eu disse, uma dimensão muito menor. Nós temos, só de bombeamento de água, né, bombeamentos de água já tratada na cidade, são 89 bombeamentos, né?
temos mais 6 estações de tratamento e 6 pontos de captação, obviamente para cada uma dessas estações. Todo o nosso sistema, ele foi projetado para operar a partir da energia elétrica, né? Nós temos, pelo menos nas todas as captações, né, em todas as estações de tratamento, nós temos uma linha de energia elétrica alternativa, auxiliar. Nós não dependemos apenas de uma linha. O sistema foi projetado com um backup. Quando há, em condições normais, né, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por uma dessas redes, nós temos condições de fazer a chamada reversão, né, reverter para uma outra linha alternativa. Então, existe, né, uma condição de preparo para situações adversas. Agora, acontece que o que nós estamos vivendo, e óbvio que a gente sabe que devemos nos preparar para conviver, infelizmente, né, parece que cada vez mais com situações adversas, porque as mudanças climáticas estão se confirmando, aquilo que foi tese por muito tempo, hoje é realidade, inquestionável. Contra a natureza não tem nada, né? E no próprio saneamento se fala muito que nós devemos estar preparados para situações cada vez, no caso de precipitações, períodos mais curtos e mais intensos, e por outro lado também períodos mais prolongados e mais intensos de estiagem. Agora, numa situação dessas, a prefeitura ela distribui telhas. Que tipo de assistência que ela faz para a população, a Defesa Civil? Por onde as pessoas podem reclamar essa... As pessoas podem ligar para o 199, a Defesa Civil, né, que nós atendemos. Principalmente a Defesa Civil, ela dá o atendimento mais direcionado às pessoas, às residências que foram afetadas, e faz esse trabalho direto com as vítimas, as pessoas que estão sofrendo. Nós doamos telhas, alimentação, porque acontece incêndios também nesses casos, quando acontece a vendaval, como ocorreu um incêndio lá na Zona Norte, no Sarandi. Aí a Defesa Civil faz esse atendimento. Mas eu quero dizer que Porto Alegre, ela vence desafios, né? Nós tivemos 2 desafios, 2 recordes, né? Que foi em outubro do ano passado, a grande enchente, que a maioria não conhecia essa grande enchente, né? E agora... passar a cuia aqui para poder o Xi mandar, né? E agora o recorde que houve agora, justamente o que ocorreu, esse fato, né? Mas Porto Alegre já é acostumado a vencer desafios desde 1941. E eu acho que com essa solidariedade, principalmente a solidariedade que Porto Alegre conheceu a partir de outubro do ano passado, pessoas, voluntários chegando, buscando e fazendo com que as coisas aconteçam. Hoje nós tivemos... na hora do pavor todo mundo se ajuda. Exatamente, nós tivemos pessoas na mesma barca, né? Tá todo mundo na mesma Defesa Civil de outros municípios vindo a Porto Alegre, chegando na nossa sede e buscando como posso ajudar e buscando equipamento para trabalhar. Porque nós sabemos que o trabalho é árduo, o trabalho que vai durar mais de 30 dias e Porto Alegre sozinho não dá conta. Hoje tinha 1.450 pessoas trabalhando na rua hoje. Agora a Nani perguntou do restabelecimento de água, né, relacionado com o restabelecimento de luz. A CE atualizou o número de residências sem luz, de se não me engano, 11.000 para 9.000. 9.200, né? Depois que volta a energia elétrica, ainda demora um tempo para o abastecimento ser normalizado? Vocês têm uma ideia de quantas pessoas aqui na capital estão sem água? Então, Vanessa, primeiro nós tivemos, né, a interrupção do tratamento em 5 das 6 estações de tratamento, né, que nós operamos em Porto Alegre, que a gente trata... 5 de 6? 5 de 6. Né? A única que permaneceu sem nenhuma interrupção na sexta-noite foi a Estação da Tristeza, que é uma estação das menores que nós temos, é a maior apenas que a das Ilhas, e ela atende uma região ali mais específica no entorno de Ipanema, Tristeza, Assunção, né, pegando um pouco daquela região ali do Centro-Sul. Todas as demais pararam, a gente começou a restabelecer primeiro a Belém Novo, já no sábado de manhã. No sábado à tarde, a estação do Menino Deus, que atende 1/3 da cidade, são 39 bairros, retomou em torno da meia-tarde do sábado. A Moinhos de Ventos, que atende a região central, retornou no domingo pela manhã. Ontem pela tarde nós tivemos a retomada da estação São João, que é a segunda maior, que atende toda a Zona Norte. E ontem no final do dia, lá pelas 7 horas da noite, 6, 7 da noite, tivemos a retomada da energia, então, na estação da Ilha da Pintada, que atende as 4 ilhas. Então, ontem nós já encerramos retomando o tratamento em todos os nossos sistemas. Hoje, nós tivemos o último ponto de energia, e a CE foi muito parceira nesse sentido, é preciso registrar. Desde o primeiro momento, eles estabeleceram, além dos hospitais, a prioridade
absoluta, digamos assim, para esses primeiros momentos da CE, o restabelecimento nos nossos pontos, né, tanto de captação quanto de tratamento. E hoje, né, no Morro Santa Teresa, nós tivemos o último ponto aí já de abastecimento de energia, de água tratada, desculpa, que nós ainda estávamos sem energia, que a CE nos entregou. Então hoje ao meio-dia, nossas demandas prioritárias da CE encerraram, ou seja, nós temos energia em todos os nossos sistemas. Lógico que tem alguns bombeamentos, né, em partes mais altas da cidade que a gente precisa... Ainda não chegou. Exato, porque eles precisam ter um nível mínimo, né, de água nos reservatórios para que o bombeamento possa ser acionado. Então, por exemplo, nós temos, aqui mesmo na Santa Teresa, nós temos 3 níveis de bombeamento. Os 2, né, primeiro já estão operando. O primeiro começou ali um pouquinho antes de meio-dia, quando a CE então nos entregou essa última energização de casa de bombas. E ali pelas 2h30 nós tivemos o segundo nível já operando. Agora o terceiro nível, mais alto, não iniciou, e essa informação que eu tive já agora, entre 7 e 8 da noite, ainda não tinha iniciado. Quais bairros? Pega aqui essa região da Santa Teresa, mas muito especialmente o Cristal, né, e Cruzeiro, que são regiões que ainda continuam desabastecidas. Inclusive a gente enviou agora na tarde caminhão-pipa. É o mesmo caso da Manuel Elias, que pega, por exemplo, lá na parte mais alta o Morro Santana. Também tem 3 níveis de bombeamento e da mesma forma... A Lomba do Pinheiro, uma parte que pega ainda também. A Lomba do Pinheiro, ela vem do Belém Novo, né? A gente desativou já desde 2012 a antiga ETA da Lomba do Sabão, né? E ali, então, a estação localizada no Belém Novo, além de abastecer Lami, né, também um pouco de Ipanema, ela vai em direção à Restinga, e da Restinga também temos os últimos bombeamentos em direção à Lomba. A parte inicial da Lomba, daqui para lá, digamos assim, depois da agronomia, abastecida pelo Menino Deus, né, que ali já está... Na verdade, a gente evoluiu bastante hoje no sistema sul, digamos, nesse sistema que estamos falando. É que é um sistema vivo, né, pessoal? A gente tem problemas que acontecem que já não são mais relativos à questão energia. E outras coisas, mas agora... Por exemplo, ontem a gente teve um bombeamento a diesel que nós temos entre o Belém e a Restinga, onde a gente precisou realizar um concerto, que aí houve um retrocesso. Hoje a gente evoluiu. Agora à noite, por exemplo, acho que em torno de 19 horas, nós tivemos um caminhão que bateu num poste onde está localizado o nosso bombeamento para distribuição nas ilhas. Coisa boa. As coisas sempre agora, podem ficar um pouquinho pior. Claro. Qual é a proporção do nosso dano ambiental? Tem essa estimativa aí de mais de 3.000 árvores, mas a gente vai conseguir recuperar essa vegetação? Vocês sabem que nossos técnicos, hoje nós estávamos conversando. Não, em primeiro lugar, eu queria um técnico para vir aqui. Eu disse, não, a questão lá, o pessoal ligou a produção, precisa de um técnico. Nós não tínhamos técnicos, está todo mundo cansado. Todo mundo na rua. Os chefes das zonais, o diretor, o supervisor de Praça e Parque, o seu Léo Bulling, ele não botou os pés na secretaria hoje, ele ficou pegando em motosserra e cortando. Sim, quando a gente saiu aqui na sexta-feira, estávamos trabalhando, parecia um cenário de guerra, né? Eu não sabia por onde... Não, muita árvore. Queria saber até qual é o sistema de inteligência da cidade, aonde atender primeiro. Assim. Aí eu hoje conversando com o Léo, com a Regina, porque a SMAN, a Secretaria de Meio Ambiente, ela funciona em 5 zonais, né? Que é Extremo Sul e Sul. A Extremo Sul não foi afetada, Sul muito pouco. A Norte e a Leste, que foram um pouco afetadas, é a Centro, que é ali na Múrcia, a sede dela, pega Menino Deus, Bonfim, exatamente a região que foi afetada, né? A Regina, a técnica que é responsável, eu antes de vir para cá, passei na zonal, ela disse, vem cá, tem alguma, para dar uma perspectiva, ela, Gustavo, eu não parei, eu não sei dizer, eu não consegui contar o número de árvores que nós cortamos. A Gonçalo de Carvalho vai voltar a ser a rua mais bonita do mundo. Tão cedo, não sei te dizer. Eu olhei hoje, é desolador. Marinha, Gonçalo. Tem algum método de prevenção para que isso não aconteça? Com ventos de 120? Não. Eu perguntei para os técnicos também hoje, porque encontramos uma árvore que eu vi, que essa nós tínhamos que ter tirado. Encontramos uma, devem ter outras. Mas não é mal cuidado, não são árvores velhas. As árvores foram arrancadas com raiz? Com tudo. Eu tinha uma outra pergunta. Quem teve carro estragado, quem teve aparelho em casa estragado, como é que faz? Como é que faz para esse ressarcimento? Não, os carros, eles têm o seguro que ressarce, né? Tá, o município não pode ser responsabilizado. Em casa, pessoas que tiveram aparelhos eletrônicos. Não, casos esporádicos, eles podem acionar a CE, mas também tem esse problema que foi involuntário. Foi em decorrência de uma catástrofe, de um vento que não tinha como se prever a falta de energia. A consequência da falta de energia foi justamente a de vento que veio deste ciclone, sei lá, esse nome, essa célula aí que se diz que aconteceu em Porto Alegre. Então não tem a responsabilidade direta do órgão público de indenização desses veículos.
o que existe justamente quem tiver seguro, né? O presidente da SEA tem falado sobre isso, o Paulo de Tarso, acho que ele até também era um dos que estava convidado aqui, mas também estava bastante estafado, no final do dia eu falei com ele. A SEA tem alguns parâmetros regulatórios, né, que definem tempo de restabelecimento e etc. Eu não tenho procuração aqui para falar para a SEA, mas é com base nesses parâmetros, lógico que aí é uma condição atípica, né, que também deve ser considerada, mas a orientação no caso de alguém que achar que deve procurar tem que abrir um processo administrativo. Administrativo, né? Também tem o PROCON, vai buscar os recursos. Acho que tem que buscar os recursos todos. As pessoas se for a viabilidade, botando a mão na massa, né? Estavam tentando cortar árvores. Foi dito que não se aconselha a fazer isso porque pode estar ali com alguma coisa energizado e, enfim, chegou até algum caso, alguma coisa de... Teve um servidor, né, em serviço que, acho que por uma situação de descuido, né, tomou um choque e foi hospitalizado, mas passa bem as informações. E a Defesa Civil, ela percorreu todas as vias para poder alertar antes, para verificar onde poderiam fazer os cortes ou não, para verificar as redes se não estavam energizadas, justamente para isolar e evitar até que a população, curiosos, vão lá, entrar no meio, tirar uma fotografia, e também para esse trabalho, né? Evitar justamente os acidentes em decorrência da energização. Eu diria, né, onde não retomou a energia, é um risco que não deve ser, digamos, tomado, né? Ainda não deve ir. Tentar ajudar, não tem. Porque onde não retomou a energia, pode ser que tenha algum cabo energizado. E já que estamos falando em risco, né? Evitem a redenção. Sim. Ainda nas áreas abertas da redenção, ok. Mas tem muitos galhos pendurados, e são galhos de 1, 2 toneladas. Tem previsão para recolher? Não, porque nesse momento não. Possivelmente já na semana que vem. Mas o que ocorre? Foram estabelecidas prioridades, né? Restabelecer a luz e as vias. Eu estive hoje na Redenção, né? E tinha muita gente caminhando pela Redenção. E a gente tem avisado e a gente precisa que a imprensa ajude a divulgar. Qual é o efetivo da SMAN para o recolhimento dessas árvores e o que vocês têm de ajuda, assim? Bom, nós estamos com 1.400... Hoje 1.450 pessoas, quer dizer que já tinha... 8 mil? Não, 1.450. Tinha 80 caminhões contratados extras. Só da SMAN ou de toda a prefeitura? Toda a prefeitura se uniu, né? Hoje foram 64 apenados do regime semiaberto que colaboraram. Foi uma medida o Exército interessante que está com 40 caminhões, o Exército colocou soldados a trabalhar. Então é um mutirão. A Sul, a Celulose Rio-Grandense, a Defesa Civil de Canoas, que veio para cá, todas essas empresas se uniram justamente nesse desafio de restabelecer por exemplo, a dos núcleos. Exatamente. Um dos núcleos para os acidentes de trabalho, 7 da manhã, em frente à Zonal Centro, que é ali na Múcio, tem 6 caminhões do Exército, mais caminhões da SMOV. Chega de manhã ali, 7 horas, tem 15 caminhões e 300, 400 pessoas. Dali 15 minutos... todo mundo pega a sua missão, que é muito bem estruturada e vai dançar. Está muito bem estruturado. Eu estou com um celular aqui, no Facebook tem um evento público com mais de 8 mil interessados, 3,7 mil dizem que comparecerão e 16 mil foram convidados. Replantio de árvores em Porto Alegre. Eu acredito e penso que isso é uma coisa, me parece que boa, né, solidária, mas... pode plantar qualquer árvore? Como é que é isso? As pessoas... Eu queria saber sobre isso. É complicado, assim. Tem que saber a localização do plantio, né? Como é que é isso? Não, na verdade tem Porto Alegre desde os anos 80. Porque o que acontece? A vegetação de Porto Alegre ela foi formada muito, porque a cidade cresceu sobre a mata e também porque as pessoas iam plantando sem qualquer orientação. À medida em que foi se criando normas e se compreendendo o manejo, porque são fios, são casas, são tempestades, são árvores que caem, os técnicos foram desenvolvendo uma estrutura de manejo. Por exemplo, hoje, qualquer árvore que por algum motivo precisa ser removida, e agora temos talvez tranquilamente mais de 1.000, elas são replantadas apenas com árvores nativas da região. Então, por exemplo, pinos e eucaliptos não se plantam mais. E são árvores que, além de feias, elas podem atrapalhar e podem causar danos. Então, geralmente se buscam árvores nativas, com crescimento mais lento, preferencialmente, e com copas não muito altas, porque elas são mais caras para manter, elas podem causar mais prejuízo. Que árvores são essas? Exemplo de árvores menores. As grandes é jacarandá, que são as árvores mais bonitas que tem, mas são também as que mais
Mas se as pessoas forem para a Redenção tentar plantar, não é recomendável? Não é recomendado. Possivelmente, terminado, o que a gente pede? Tá? O que os técnicos... ipê, rocha, qual? ipê, por exemplo, né? ipê, tem a cerejeira nativa aqui. Exatamente. Tem várias aqui locais. O que a ISMA pede, e o diretor Sérgio Tomazini nos pediu para falar, ele disse, olha, eu não fui porque eu estou muito cansado, muito simples. Aguardem, tenham paciência, pelo menos 10 ou 12 dias, para que a gente resolva esses problemas, para estabelecer a ordem na cidade. Nós vamos tentar montar uma estratégia. A gente quer a ajuda das pessoas, mas precisa ter, tecnicamente, uma orientação. A ajuda a gente quer. Porto Alegre tem um viveiro que funciona muito bem, que é no Parque Saint-Hilaire, que é muito bem cuidado pelo André Poente, sabe? Que replanta árvores, sabe? Mas isso exige técnica, exige cuidado, para que não tenham raízes que não sejam firmes o suficiente, sabe? Inclusive para que não tenham perigos intemporais, enfim. As pessoas, a gente quer a ajuda das pessoas, mas tem que ter cuidado. Assim como não podem pegar em motosserra. Sim. E a ideia de se fazer toda essa fiação subterrânea, ela é muito longe? Não? Isso é muito longe, o custo é muito alto para Porto Alegre. Hoje seria inviável fazer toda ela. É claro que se começasse Mas já se visa isso, se pensa nisso, se coloca lá... Todas as grandes metrópoles têm que visar um dia fazer. Porto Alegre, evidente, no centro já tem parte que e tem que se fazer. Mas tem que se começar a longo prazo, orientando que todos os novos empreendimentos e condomínios já comecem a fazer subterrâneo para se fazer no futuro todas as vezes. Mas isso depende de legislação? Não é depende da legislação, o custo é muito alto. O problema é o custo e assim... Mas depois o custo para conseguir arrumar tudo isso, né? Em vez de reverter esse custo para... E quem paga esse custo é o consumidor da energia. O problema é o custo muito alto, né? Para uma companhia de energia justamente fazer todo subterrâneo. As pessoas que ficaram muitos dias sem água, a gente já está no 3º dia e agora ainda falta voltar à luz em alguns pontos, então algumas pessoas ainda podem estar sem água. Elas podem ter algum abatimento em alguma taxa da conta de água? Olha, o hidrômetro, ele não contabiliza quando não há consumo, né? Mas nas taxas, não? Não tem nenhuma orientação nesse sentido e, sinceramente, a gente tem sido questionado eventualmente pela imprensa, mas não pelos usuários, até porque, no primeiro momento, a preocupação é com o restabelecimento, né? Mas nós entendemos, no primeiro momento, que não há motivos, porque, como não tem consumo, nesse caso não há leitura, né? E também não há cobrança. Então é algo que me parece que se equaciona automaticamente pelo fato de não haver consumo, né? O pessoal às vezes questiona que a questão do ar na rede também movimenta o hidrômetro, e a gente sabe que isso, especialmente os hidrômetros de tecnologia mais antiga, isso é fato, mas o ar, ele tem um fluxo de retorno também, né? Quando a água está retornando, digamos, nas tubulações, então esse fluxo ele tem para os dois lados, então automaticamente deve se compensar, né, na média dos casos que a gente acompanha. Agora a Nani falou da fiação subterrânea, né? Como é que a gente pode se prevenir para outras situações desse tipo? Sim, foi um temporal muito forte, muito grande, mas o que a gente pode fazer para se prevenir? Olha, existem uma série de técnicas de manejo, né? Porto Alegre tem 1.200.000 árvores aproximadamente nas vias e em torno de 200.000, especialmente perto dos rios, são manejadas, seja pela ISMAN, seja pela CE. Inclusive, a gente recebe muita reclamação de árvores feias, porque justamente vocês já devem ter visto, a CE corta, parece que eles dão um talho sem pensar, mas tem técnica ali para equilibrar a árvore, uma série de coisas. Tanto que o Tomazini me contando que em 2 ou 3 temporais que tiveram ano passado, excetuando aquele de outubro, que também foi muito grande, tem 2, 3 árvores caídas, um universo de milhares. Isso é aceitável, né? As pessoas não devem podar sem falar com a ISMAN. Não devem podar. Nem podem, né? Nem podem. Nas vias... Toma multa se tu Não pode. Existe uma série de técnicas. É muito comum a árvore está invadindo o muro da pessoa. Aí ela começa a podar e a árvore fica pendendo para um lado. Quando ela pende para um lado, ele dá um vendaval mas e ela às vezes, cai. por exemplo, tu vê na tua casa está caindo em cima do teu telhado. Daí tu chama e demora para vir. Isso aí chega um momento entendo. que tu não aguenta. Eu entendo, isso às vezes acontece. Tu vai ter que fazer, senão tu vai acontecer o que aconteceu agora.
Não, eu entendo que isso acontece e às vezes o poder público não consegue. Nós temos uma rotina que é justamente, em primeiro lugar, resolver os riscos, em segundo lugar, resolver as questões de urgência. Risco, naturalmente, nós temos normalmente 50, 60 por mês, agora nós estamos com 1.000 por dia. Para vocês terem uma ideia, só naquele quadrante que vai entre José de Alencar, Praia de Belas, Ipiranga e Getúlio Vargas, porque não dão mais 10 quadras talvez, o nosso pessoal contou ali em torno de 70 árvores que não caíram, que não estão atrapalhando a fiação, mas que de alguma forma estão inclinadas. São todas árvores de risco. Eu me questionei sobre isso, que árvores que não caíram, mas que agora ficaram... Tem um risco futuro. Exato. A comemoração era justamente que não está úmido, não está chovendo, deu um dia de sol, está secando, porque a terra fofa acaba pendendo e pionando. E vocês vão ter que verificar agora essas árvores, uma por uma. Eu me lembro que, acho que foi há 2 anos, que foi contratada uma empresa de São Paulo para fazer a vistoria nas árvores, né? Como é que foi esse processo? Porque não foram muitas árvores que foram vistoriadas, era um pacote. Eles identificaram algumas no centro, especialmente em praças, assim, né? Redenção, a Praça da Alfândega, algumas praças assim. Foram identificadas aquelas que estavam muito frágeis e daquelas que estavam frágeis foram retiradas. Esse foi o processo, assim. Mas foi um universo pequeno. Um universo aí de, eu não sei de precisar, mas talvez 1% das árvores, assim, porque é um custo muito alto. Nós estamos agora num processo de desenvolver um inventário das árvores, que é assim, de montar uma equipe, estamos já desenvolvendo um software, e montar uma equipe, uma série de equipes, para ir de árvore em árvore. É um processo demorado, a gente está fazendo agora o piloto, mas a proposta é que demore 2 ou 3 anos para chegar em todas as árvores. Essa é a ideia. Agora, do ponto de vista da energia, quando a gente fala em prevenção, em investimentos, em redes subterrâneas, nós não podemos esquecer que existe uma questão que envolve essa questão da política energética que antecedeu as eleições de 2014 em nível federal, né, quando houve uma espécie de congelamento do preço da energia por uma decisão política do governo federal, e isso ocasionou consequências que a gente sentiu diretamente no ano de 2015, né, quando o preço da energia elétrica subiu mais de 50%, né, nós tivemos uma inflação aí computada em torno de quase 11%, e a energia subiu mais de 50%. Por exemplo, só o DEMAI, claro que teve um aumento também de estruturas, né, de consumo de energia, mas nós passamos de 32 milhões para 56 milhões de consumo de 2014 para 2015. E mesmo assim, as operadoras de energia elétrica não conseguiram, né, em função da situação anterior, se planejar e ter muito pelos recursos disponíveis para realizar investimentos. Então, essa questão da energia, e nós mesmos temos sido questionados em muitos momentos, né, da nossa possibilidade de termos geradores alternativos de energia, e muitas vezes parece que jogando a responsabilidade do fornecimento de energia para aqueles operadores do saneamento que têm uma série de investimentos e de cobranças também no sentido de aumentar os seus investimentos, de universalizar os serviços, por exemplo, de coleta e tratamento de esgoto, que nós avançamos significativamente, né, por exemplo, quando a gente encerrou 2015 com 66% de tratamento de esgoto em Porto Alegre, né, nós passamos no início de 2014, quando se inauguraram as obras do PISA, nós tratávamos 18%. Quer dizer, em 2 anos... O gerador seria muito caro e o esgoto, o tratamento de esgoto está sendo nós temos investimentos para fazer que repercutem na tarifa da água e do esgoto, né, que tratam da perspectiva da universalização dos serviços de saneamento em 20 anos, que prevê, né, o plano e a Lei Nacional de Saneamento. Mas tem perspectiva de ter gerador, não? Olha, nós estamos analisando isso, embora entendendo que esse é o papel, e como foi planejado, e como relatei aqui no início, dos operadores de energia elétrica, né? Mas, lógico que como nós estamos vivendo situações cada vez mais de instabilidades e devemos nos acostumar com elas, né, nós temos trabalhado internamente e nós devemos, a gente já vinha discutindo, especialmente a partir de outubro também, quando a gente teve situações semelhantes, nós devemos agora, nos primeiros dias de março, aí, publicar uma licitação que já vinha sendo elaborada para nós fazermos um teste, né, com geradores alternativos, tanto diesel, que nós entendemos que é um retrocesso do ponto de vista ambiental, né, a logística do diesel é muito complicada, a poluição, né, é algo que não é aquilo a solução que a gente deseja. Nós também queremos testar geradores a gás, para algumas estações onde tem redes já da Sulgás, e que são mais sustentáveis, mas
A lógica que pode viabilizar nós termos geradores disponíveis para momentos de crise é se for mais razoável nós mantermos esses geradores para o horário de pico, por exemplo, Sim. que é das 18 às 21 horas, que ainda tá quando a em energia análise. elétrica tem um preço 3 vezes mais elevado do que a média dos outros horários do dia. A gente quer saber as perguntas. Colaboração agora. Colaboração, Miguel. Boa. E É o aí? seguinte, tá aí o Fernando aqui, a gente recebeu inúmeras mensagens, a gente agradece para todo mundo que está mandando, segue mandando para cá, mas a pergunta que mais saiu e de forma mais prática e objetiva é a seguinte: quando que volta a luz e quando que volta a água em Porto Alegre, de uma maneira direta e prática para a população? Essa é a pergunta que é a mais feita, Tu que é representante do DEMAI e dá certo. Mas a gente em casa não sabe o que é pior, né? Ficar sem luz ou ficar sem água, eu né? sou Duas suspeito, coisas, mas né? eu arriscaria dizer que eu fiquei sem os dois, tá? Eu tô sem um aí, eu tô Pior. até agora sem um. Até ontem Até à agora. noite. tô até Por agora que sem um. vocês estão com água e com luz em casa? Sim, eu desde ontem à Hoje noite. eu tenho já. O que Eu vocês não, fazem? eu não tenho. Eu tomei Porque- banho de chuva ontem Porque de manhã. a gente quando fica assim, a gente reclama, né, dos órgãos, vocês não podem reclamar. E não devemos alterar nada daquilo que é planejado e que o sistema Qual é por conta o própria... bairro que está mais difícil aí agora? Não, Qual temos a região? vários bairros. Olha só, eu quero dizer para vocês Mas- o seguinte: nós encerramos hoje, né, além de todo o restabelecimento de energia, nós não temos problema de abastecimento de água por conta de energia nesse momento na cidade. Né? Só com exceção desse caso das ilhas aí que teve, né, esse acidente com o caminhão agora. Mas nós também encerramos hoje o abastecimento com caminhões-pipa em hospitais. Nós tivemos que manter abastecimento também. Nós ampliamos a frota de pipas para abastecer presídios, abastecer órgãos da fase, por razões óbvias. A gente sabe que algumas comunidades nos questionam a respeito disso, mas não tem como. Nós tivemos muitos indícios, né, em movimentações de rebelião em alguns presídios em momentos de falta d'água. Né? E o presídio central, né, nós abastecemos, né, foram em torno de 2.000 metros cúbicos, né, que a gente enviou por caminhões-pipa entre sábado e domingo. Né? Só o presídio central gastou em torno de um quarto disso. Né? Mas enfim, nós encerramos essa etapa. Agora nós estamos inclusive algumas comunidades atendendo com pipas também. Quais são os lugares que nós temos maior dificuldade ainda? Alguns lugares altos, eu citei antes, altos da Manuel Elias, altos da Santa Teresa, mas eu poderia dizer, por exemplo, na Bom Jesus, nós iniciamos agora à tarde, né, ali no Morro dos Sargentos, Vila Brasília, mas ainda... Então daqui a 2 dias provavelmente está tudo. Olha, a nossa meta, estamos falando em termos de meta, até porque é A razoável, perspectiva. é que a gente, na quarta-feira, no retorno do feriado, nós queremos aproveitar muito a noite de hoje, a madrugada, Sim. é o momento que a gente mais restabelece porque o consumo reduz, Tá. né? E a noite de amanhã, né, nós também queremos intensificar, nós estamos ampliando os nossos efetivos, né, de plantão, que fazem manobras de rede, nós temos problemas de ar na rede, nós temos problemas de coloração na água, tudo existe. Muitas coloração coisas. tá, porque quando voltou na Independência, ele exato. Não há Vamos problema voltar de rapidinho para a potabilidade. colaboração, que a gente tem A gente tem aqui, Nani, um posicionamento... Posicionamento da NET, Exatamente, da Claro e da NET, né, Fernando? Exatamente. A gente perguntou a questão do serviço deles e eles responderam assim: informo que a sua rede opera normalmente e já foram restabelecidos os serviços de voz e dados móveis, TV e internet de seus clientes em Porto Alegre e região metropolitana. Devido aos danos causados pela forte tempestade que atingiu as localidades na sexta-feira, casos pontuais ainda podem estar ocorrendo afetados pela falta de energia elétrica. As empresas reforçam que imediatamente após o temporal mobilizaram as equipes técnicas da cidade e do interior do estado, bem como Santa Catarina e Paraná, para solucionar possíveis problemas relacionados que ainda estão ocorrendo. As equipes técnicas, né, continuam trabalhando de plantão e o sistema de monitoramento foi intensificado a fim de minimizar possíveis impactos. Nani Medeiros. Muito obrigada. Espera aí, só uma última Diga. pergunta. Só diz exatamente o dia, daqui a 2 dias vai voltar a água. Não, é porque eu tô sem água em casa, assim, aí eu não tô mais aguentando, cara. Eu te falei, Sem água, dá pra sentir. Tá horrível, cara. Mas aqui tem vestiário, pelo menos. Não, tipo, tô lá na casa de amigo, né? Não, Dá pra exatamente, dizer, dá pra assim. dizer. Então, se não der pra dizer, tudo bem. nós queremos retomar Quinta-feira. o pós-feriado, não antes Quarta. disso. Quarta-feira nós queremos... Quarta. Assim, ó, não vai ter nenhum momento na cidade que a gente possa dizer não tem nenhum ponto desabastecido. Infelizmente são questões de rotina. Nós temos 4.000 quilômetros de rede d'água nessa cidade. Dá para ir do Oiapoque ao Chuí praticamente. Tá? Só com redes de água. Então é normal que tenham sempre situações de desabastecimento, concertos pontuais, que a gente procura atender em menos de 24 horas. Nós temos atendido mais de 90% desses casos. Então nós queremos iniciar a quarta pós-feriado já em ritmo de rotina. Mas
tem um recado muito importante nesse sentido, que é pedir para as pessoas que já estão abastecidas que façam um esforço em solidariedade aos demais que ainda não estão, para racionalizar o consumo. Porque a gente percebe situações, por exemplo, hoje no centro nós tivemos retrocesso, quando começou o horário de pico de consumo a partir das 18 horas. Por quê? Porque as partes mais baixas que já estão abastecidas, né, quando começam a consumir, acaba que nas partes mais altas que já estavam abastecidas, acabam desabastecendo. Recebeu água, Isso aconteceu na Casa dos Gomes também. Isso. Não lavem calçada, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Vamos ajudar os amiguinhos a tomar banho já sabe em que tem uma demanda casa. reprimida. Agora, só mais uma pergunta. Quando que a gente não vai mais ver árvore caída pelo chão? Quando? Até quando? Eu sei que Árvore é um são ser muitas. vivo, sempre vai estar caindo árvore. Não, mas assim, como esse cenário, assim, aqui na Silveiro mesmo, provavelmente vocês passaram por uma árvore muito grande, na Redenção Olha, tem muitas antes caídas. de entrar no ar, eu estava conversando com o Tessaro aqui, que a gente faz uma reunião de avaliação sempre no final da tarde. A ideia, a gente queria dizer 30 dias. Agora a gente está dizendo assim, 30 dias talvez fora os parques. Porque os parques foram muita coisa. A gente Muitas vias urbanas, não tem noção. as vias justamente que precisam mais, estão todas elas cercadas de árvores caídas, né? Agora, as principais. Duas coisinhas interessantes são o seguinte, a gente recebe muitas ligações, as pessoas reclamam pedindo desculpas. Elas dizem assim, olha, eu tenho uma árvore caída na frente da minha casa, eu não sei, eu sei que os hospitais estão com problema, eu sei que tem ruas trancadas. As pessoas estão pensando grande, né? Mas Isso hoje é a gente recebe às vezes as pessoas ligando para a ISMAN reclamando da água, assim como devem receber, mas Gente, hoje eu recebi o pessoal da NET, reclamando da NET lá na ISMAN. Todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos vocês mesmo, por terem vindo até aqui. O nosso tempo encerrou. E, Sempre muito rápido. enfim, venham sempre, a gente agradece muito. E agora a gente está indo para nossa virada, não é, Yuri? Sim, virada mix.